No vídeo de hoje vamos saber como devemos montar uma boa carteira de investimentos para 2025, imaginando que ainda não somos investidores. Como eu começaria a investir já em 2025 se eu não soubesse nada sobre investimentos? Como eu faria essa divisão na minha carteira? Quais produtos, quais ativos eu colocaria nela visando o curto, médio e longo prazo? Claro, sabendo e aproveitando todas as oportunidades que temos atualmente. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, prazer, eu sou Reuter Stênio e esse é o meu canal de finanças, onde vamos nos reunir semanalmente para falar sobre assuntos que eu tenho certeza que podem sim ajudar você na sua jornada financeira. E hoje vamos falar de como eu investiria se eu estivesse começando hoje a investir visando 2025. Primeiramente, vamos partir do princípio de que esse vídeo são para pessoas que ainda não investem, mas que não tenham nenhum tipo de dívida em seu nome. O porquê eu gosto de separar essa questão? Pois se você tem atualmente algum tipo de dívida, principalmente aquelas dívidas mais caras, como empréstimos, financiamentos de veículos ou qualquer outra dívida, como rotativo do cartão de crédito, qualquer que seja a rentabilidade que você consiga no mercado financeiro, vai ser inferior aos juros que você está pagando nesse financiamento, nesse empréstimo, nessa dívida do cartão de crédito. Então, se esse é o seu caso, 2025 deve ser um ano no qual você vai focar em sanar, em estancar essa sangria financeira que essas dívidas caras acabam fazendo no seu dia a dia, para aí sim depois você começar a investir seu capital. Isso não significa que uma pequena parte, 2%, 3% do seu capital, você já não possa começar a aplicar alguns conceitos que você irá aprender hoje, pois assim você vai já estar conhecendo como funciona o mercado de investimentos, mas é apenas de forma didática. Você precisa primeiro, como objetivo principal, sanar essas dívidas caras. Agora, para você que não tem dívida nenhuma e realmente quer começar a investir em 2025, eu vou citar algumas ações, alguns produtos que eu ficaria de olho, que talvez eu já tenha na minha carteira de investimentos, mas que nenhuma delas se trata de uma recomendação de compra. Esse vídeo tem apenas o caráter educativo e informativo. Eu quero lhe ajudar a começar a investir, algo que eu não consegui lá atrás quando eu iniciei em 2018. E por esse motivo eu acabei perdendo muito dinheiro, por não ter a informação correta ou até mesmo por acabar seguindo recomendações e compras de pessoas que eu não deveria ter seguido. E assim eu acabei perdendo muito dinheiro. Então, qualquer ativo, qualquer produto que eu cite nesse vídeo são apenas exemplos de empresas que você pode analisar ou como eu montaria minha carteira. Não são de forma alguma recomendação de compra, pois quem deve cuidar do seu capital é você mesmo. Eu estou aqui apenas para querer lhe ajudar. Eu não vou falar também de valores. Eu não vou citar uma carteira de investimentos para pessoas que ganham R$ 2.000, para pessoas que ganham R$ 5.000 ou para pessoas que ganham R$ 10.000, pois ficaria muito engessado e poderia deixar o conteúdo um pouco mais complicado do que talvez ele já seja. Então vamos falar aqui sempre em porcentagens do valor que você recebe e porcentagens em cima da nossa carteira de investimentos. Então, do capital, do seu salário, da sua fonte de renda principal, vamos separar 30%. Se você ganha R$ 5.000, você deveria conseguir separar 30% desse capital para investir mensalmente. Se você ganha R$ 10.000, 30% você deveria conseguir separar. Se você ainda não consegue separar esse valor, talvez esteja vivendo um padrão de vida acima do que deveria, ou por algum outro motivo, então comece uma porcentagem inferior, de 5%, 10%, 20%. Mas o ideal, visando o longo prazo, é que você consiga chegar em até 30% de tudo que você recebe, você conseguir investir mensalmente. Partindo desse princípio,
Nesses 30% que você reservou, aí sim vamos começar a montar a nossa carteira de investimentos. Eu vou acabar separando em algumas classes de produtos, aproveitando oportunidades que estamos tendo atualmente em 2024 e algumas outras questões que acabam influenciando positivamente e podem sim, no longo prazo, dar um retorno ainda maior. Desses 30%, o que eu vou fazer? Vou reservar 50%. Como assim? Vamos imaginar que você ganha 10 mil reais. Desses 10 mil reais, vamos separar 30% para investir mensalmente. 30% de 10 mil reais seriam 3 mil reais. Então, 3 mil reais você teria que estar investindo mensalmente em produtos da renda fixa, renda variável, qualquer outra classe de ativos que vamos ainda conhecer nessa aula. Então, desses 3 mil reais, agora eu vou separar 50%. Ou seja, R$ 1.500 eu colocaria em produtos da renda fixa. Não faz sentido nenhum eu não ter a minha maior parte da minha carteira de investimentos sendo um investidor iniciante nesse mercado e sabendo que a renda fixa está pagando hoje acima dos 12% ao ano. Corresponde a mais de 1% de rentabilidade ao mês em produtos da renda fixa, aonde um investidor iniciante deixaria de aproveitar essas oportunidades e migraria totalmente seu capital à sua primeira carteira de investimentos em renda variável. Não faz sentido algum. Existem ainda projeções que a taxa Selic, que seria a nossa taxa mestra de juros, possa chegar em 2025 na casa dos 15% ao ano. Então, podemos conseguir ótimos produtos na renda fixa pagando 15% ao ano. Então, 50% da minha carteira de investimentos é lógico que eu colocaria em renda fixa. Eu não quero acertar a galinha dos ovos de ouro. Eu quero montar a minha primeira carteira de investimentos de forma consciente, segura e que me traga uma rentabilidade acima da inflação e muito superior à poupança. Então, eu não posso não colocar a maior parte do meu capital na renda fixa. Então, 50% da minha carteira vai ser em produtos da renda fixa. Aqui já fica uma indicação, caso você não tenha conta em corretoras ou algum banco de investimentos, eu vou citar dois nomes que podem sim fazer sentido para você. Não sou patrocinado por nenhum deles para falar bem deles, mas são bancos e corretoras que eu utilizo atualmente, que seria a corretora Rico, que normalmente oferece um bom atendimento e produtos na renda fixa muito rentáveis, e o Banco da Ecoval, que seria um banco mais especializado em investimentos. Em ambos você vai conseguir ótimas rentabilidades na renda fixa e de bons pagadores. Então não basta apenas você conseguir um bom produto. Renda fixa nada mais é do que você estar emprestando seu capital a alguém. Então precisa estar emprestando a bons pagadores, pois você deseja receber esse valor de volta. Então, renda fixa seria a maior parte da minha carteira de investimentos. Qual seria a segunda maior parte? Eu iria sim para as ações. Eu iria investir na renda variável aqui no Brasil. Eu colocaria 20% da minha carteira em ações de boas empresas que atualmente estão muito descontadas. O porquê elas estão descontadas? Como vivemos um momento de instabilidade política, um momento onde o nosso governo acaba não passando tanta credibilidade em cima de suas contas públicas, a taxa Selic acaba subindo, com projeções de chegarem até 15% já em 2025. Isso faz com que a renda fixa fique muito atrativa. Até por isso, vamos colocar 50% da nossa carteira de investimentos em renda fixa. Só que muitas pessoas que têm capital no mercado de renda variável acabam notando que a renda fixa está muito atrativa. Então, existe um fluxo saindo da renda variável, muitas pessoas vendendo suas ações para migrar para a renda fixa. Como a demanda de saída de capital é maior do que a de entrada,
as ações, os preços de boas ações de grandes empresas acabam caindo. Então, estamos vivendo um momento muito interessante para você comprar ações de boas empresas visando 5, 6, 7 anos. Talvez em 2025 elas continuem caindo ou andando de lado. Talvez você não tenha um retorno tão imediato, mas saiba que você está pagando muito barato em boas empresas. E aqui eu vou citar 3 empresas que não são uma recomendação de compra, mas são empresas que você pode analisar que pode fazer muito sentido ter na sua carteira. Banco do Brasil, que é um banco nacional, seria uma estatal que está sendo negociada hoje a R$ 23,92. É um valor muito descontado em relação ao que ele deveria estar valendo. Temos também a WEG, que é uma indústria onde ela acaba tendo vários produtos vendidos no Brasil e vendidos no exterior e está sendo negociado hoje a R$ 54. A WEG é a única dessas 3 empresas que eu vou listar que não estaria descontada. É uma empresa que normalmente acabamos dizendo que ela sempre está cara. Por quê? Normalmente está sendo negociada acima do valor que deveria valer, mas nunca fica barata. Por quê? Pois é considerada a melhor empresa da Bolsa de Valores. Então, dificilmente essa empresa vai ficar barata e nos últimos anos vem dando rentabilidades muito interessantes aos seus investidores. E temos também uma empresa do setor elétrico, que seria a CEMIG, uma empresa do setor elétrico de Minas Gerais, que hoje está sendo negociada a R$ 11,10. Então, temos aqui uma empresa do setor bancário, temos aqui uma empresa do setor industrial e temos aqui uma empresa do setor elétrico. Empresas de setores diferentes que 2 dessas 3 estão sendo negociadas a valores muito abaixo do que deveriam estar valendo. Seria a mesma coisa de você comprar um produto que vale R$ 10 pagando R$ 7. Por que você está pagando mais barato? Pois não existe demanda pelo aquele produto. Mas com certeza, daqui 2, 3 anos, muitas pessoas vão querer aquele produto. E aí você pode vender por um valor mais alto. Então, 50% em renda fixa, 20% em renda variável em ações de boas empresas. Agora eu colocaria mais 15% também na renda variável. Só que aqui eu colocaria em uma outra classe de produtos. Eu colocaria nos famosos fundos imobiliários, que seriam fundos de investimentos aonde tem por objetivo arrecadar, captar dinheiro do mercado financeiro para alocar em diversos setores de nossa economia. E mensalmente acabam distribuindo pelo menos 95% da sua rentabilidade a nós acionistas. Então, 95% de tudo que eles acabam lucrando, eles têm que repassar aos seus acionistas. Muitas pessoas que visam viver de renda acabam tendo os fundos imobiliários como uma das melhores opções, pois eles distribuem 95% do seu lucro e esse lucro que é distribuído é isento de imposto de renda. E, conforme o mesmo exemplo das ações, por se tratar de um produto da renda variável, com a taxa Selic nas alturas, também está atualmente muito descontado. Então, vou deixar aqui alguns exemplos de fundos que você pode analisar e talvez colocar na sua carteira de investimentos. Temos aqui o BTLG11, que é um fundo de galpão logístico, está sendo negociado atualmente na casa dos R$ 93. Temos aqui o XPML11, que seria um fundo imobiliário ligado ao setor de varejo, é um fundo de shopping centers, que hoje está sendo negociado na casa dos R$ 98. Então já temos um fundo ligado aos galpões logísticos, temos um fundo de varejo ligado aos shopping centers e temos também talvez um dos mais queridinhos da Bolsa Brasileira, que seria o MXRF11, que é um fundo de papel que é sempre negociado abaixo dos R$ 10. Só que, como estamos vivendo um momento de instabilidade política, atualmente, na data que estou gravando essa aula, está sendo negociado a R$ 8,99.
Então, com menos de R$ 9,00 você consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário, que atualmente está distribuindo mais de 13% ao ano de proventos, de dividendos aos seus acionistas isentos de impostos de renda. Então, temos um fundo de logística, um fundo shopping centers e um fundo de papel que você poderia analisar e acabar alocando na sua carteira de investimentos nos 15% que eu acabaria separando para eles. Então vamos repetir. Até agora colocaríamos 50% em renda fixa, 20% em ações, 15% em fundos imobiliários. Colocaria também 10% da minha carteira em empresas ligadas ao dólar. Sim, eu gostaria de dolarizar a minha carteira. O porquê? Pois só em 2024 o real se desvalorizou mais de 28% perante o dólar. Isso mesmo, um dólar em 2024 ficou quase 30% mais valorizado perante a nossa moeda nacional. E por que isso ocorre? Devido à instabilidade política. Então, o dólar, que seria hoje a moeda mais forte do mundo, está cada vez mais cara perante o nosso real. Então, você, pensando a longo prazo, mesmo que fosse um investidor iniciante, deveria colocar sim alguma coisa ligada ao dólar na sua carteira. Poderia citar algumas outras coisas aqui um pouco mais complexas, como já investir diretamente no exterior. Mas aí você teria que abrir uma conta e uma corretora do exterior. Então, para ficar mais fácil, pois se trata de uma simulação onde você estivesse começando a investir atualmente, dentro da própria bolsa brasileira, você consegue comprar os ETFs e existem opções de ETFs que replicam a bolsa norte-americana. E um muito interessante aqui seria o NASI 11, que é um ETF que replica as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, por R$ 18,54, você consegue comprar um ETF que vai replicar as maiores e mais populares empresas de tecnologia norte-americanas. Então você estaria investindo em Facebook, Instagram, Apple, Twitter, entre outras empresas do setor tecnológico. Assim você estaria dolarizando a sua carteira de investimentos com um valor relativamente baixo e você poderia fazer isso diretamente pela Bolsa Brasileira. Então, 10% de nossa carteira eu colocaria em algum produto dolarizado. Nesse exemplo, colocaria num ETF que replica as maiores empresas norte-americanas. E com os 5% restantes, eu colocaria em criptomoedas, mais precisamente no Bitcoin, que é a maior criptomoeda que existe hoje. Reuter, mas não existem outras opções como Solana, XRP, Ethereum, Cardano? Sim, existe, mas esse vídeo é em cima de um investidor iniciante que estaria começando em 2025. Então, o mercado de criptomoedas, além de ser um mercado um pouco mais complexo que os demais e ainda mais volátil que qualquer um já citado aqui, também nos oferece várias opções de criptomoedas, mas poderia deixar confuso aquele investidor iniciante. Então, eu aconselho você colocar 5% da sua carteira em criptomoedas, mais precisamente somente no Bitcoin, para você conhecer como funciona esse mercado, como esse mercado pode ser volátil, mas também pode lhe dar grandes rentabilidades. Só em 2024, o Bitcoin se valorizou mais de 150%. Então, perante todas as opções que conhecemos nessa aula, renda fixa, renda variável, ações, ETFs, fundos imobiliários, o Bitcoin, com certeza, as criptomoedas são os que podem dar a maior rentabilidade. Pode ser que em 2025 continuemos com essa tendência de alta, mas não é por isso que você vai colocar todo o seu capital nesse tipo de investimento. Lembre-se que você está iniciando em 2025, então antes de tentar ganhar o capital, você precisa aprender a proteger ele e depois valorizá-lo. Então, renda fixa seria sim a maior parte e a melhor opção visando o curto e médio prazo.
Visando o longo prazo, aí sim você começa a correr um pouco mais de risco, colocando criptomoedas, ações, fundos imobiliários e ETFs. Seria assim que eu montaria hoje a minha primeira carteira de investimentos em 2025. Um modo totalmente diferente de como eu montei lá atrás, quando comecei a investir. O porquê seria algo totalmente diferente, pois quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma de como funcionava o mercado. Eu não tive a oportunidade de começar a investir tendo uma renda fixa, pagando mais de 1% ao mês. Eu não tive a oportunidade de começar a investir sabendo que ações de boas empresas, bons fundos imobiliários estavam descontados. Então, para 2025, é assim que eu começaria a investir hoje. Caso você tenha gostado desse conteúdo, caso alguma informação aqui tenha feito muito sentido para você e você vai aplicar na sua carteira de investimentos em 2025, deixe aqui nos comentários e não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, pois semanalmente vamos trazer assuntos como esses para lhe ajudar cada dia mais a investir seu capital, a conhecer o mercado de renda fixa, renda variável, ETFs, criptomoedas, cartões de crédito, milhas aéreas. Qualquer assunto que possa lhe ajudar de alguma forma financeiramente, com certeza você vai encontrar aqui no meu canal de finanças.